Olá, pessoal, sejam bem-vindos novamente ao meu canal, a nossa jornada do emagrecimento saudável. E conforme eu prometi no vídeo anterior, hoje o nosso assunto são os medicamentos usados, mais procurados atualmente para o emagrecimento. E nós vamos abordar, de uma maneira simples e geral, os mais procurados. E eles são 3. Você já deve ter ouvido falar ou conhece alguém que faz ou já fez o tratamento. Então vamos falar num contexto geral a respeito dos 3. E eles são o Ozempic, o Victoza e o Saxenda. Esses medicamentos, esses fármacos, são destinados ao tratamento do diabetes tipo 2. Mas, como eles têm também a consequência da perda de peso, o que que acontece? As pessoas já há algum tempo vêm procurando e vêm utilizando qualquer um dos 3, na verdade, para a redução, para aquela perda de peso, os quilos indesejados, enfim, sem muitas vezes realmente ser aquele indivíduo, ser aquela pessoa que precisa deste tipo de tratamento, que precisa utilizar realmente essa ferramenta. Então, vamos só falar um pouquinho sobre eles. E eu me arrisco a dizer aqui que o Saxenda, na verdade, seria um filhote, né? Uma criação após o Victoza, numa dosagem maior, e o Saxenda é usado por recomendação médica para realmente pacientes que têm dificuldade, pacientes que não conseguem muitas vezes, por N razões, seguir um plano alimentar, modificar seu estilo de vida, ter uma atividade física, enfim, aqueles pacientes que têm uma maior dificuldade em alcançar o objetivo da perda de peso. Então, o médico prescreve, né, determina o tratamento, determina a dosagem, a duração desse tratamento, enfim, tudo que envolve o uso. Mas os 3 ainda são os mais procurados. Obviamente, existem outros no mercado, e aqui no Brasil está chegando um outro medicamento que ainda não está à venda, mas também será indicado para a perda de peso. Bem, esses remédios são remédios sintéticos e eles são injetáveis. E eu não posso fugir de alguns termos técnicos e sem entrar no mérito, porque o nosso canal, na verdade, é para você que não é da área da saúde e que muitas vezes não tem acesso a um profissional, seja médico ou nutricionista, mas algumas palavras eu preciso utilizar. Então vamos lá. Eles são análogos ao hormônio GLP-1. Ok, Ana, mas o que vem a ser o hormônio GLP-1? O GLP-1 é um hormônio que atua a nível cerebral, onde ele tem o seu receptor e ele regula o nosso apetite, e regulando o nosso apetite, ele nos faz ter uma ingesta menor de alimentos. Bem, tanto o Ozempic, como o Victoza, como o Saxenda, eles têm princípios ativos. No caso do Ozempic, o princípio ativo é a semaglutida. No caso do Victoza e do Saxenda, é a liraglutida. Mas ambos princípios ativos atuam e têm a mesma finalidade. Eles regulam o apetite, te dando uma maior sensação de saciedade. E como a liraglutida e a semaglutida, diminuem o tempo de esvaziamento gástrico, isso te proporciona, sim, uma maior saciedade, você não sente aquela fome naqueles horários fora
dos horários convencionais, das principais refeições, enfim, mas, além disso, ajuda, obviamente, e por isso eles surgiram, ajuda no tratamento do diabetes tipo 2. E no diabético, o que ele faz? Ele estimula a secreção da insulina, mas ele não substitui o uso da insulina para aquele paciente que precisa. E, ao mesmo tempo, ele regula a glicemia em jejum, a glicemia pós-prandial. O que seria a glicemia pós-prandial? A glicemia pós-prandial é aquele aumento do índice de glicose no nosso plasma, no nosso sangue, que ocorre após as refeições. Então, atua os dois, tanto a liraglutida como a semaglutida auxiliam e são realmente para o tratamento do diabetes tipo 2. Bem, na embalagem, depende, uns vêm com uma caneta, outros vêm com duas, outros vêm com três. O que muda realmente, podemos dizer, é a dosagem e o modo de usar. Por exemplo, o Ozempic se usa diariamente, se injeta diariamente, o Victoza uma vez por semana, o Saxenda também diariamente, e eles são fármacos injetáveis, como eu falei, e de aplicação subcutânea, e essa aplicação é recomendada pelos médicos que seja a nível abdominal. Mas, obviamente, cada um tem o seu metabolismo, cada pessoa é um ser individual e a resposta ao tratamento desses fármacos é muito individual. Obviamente, existe como é que eu vou dizer, uma média de 5%, geralmente, de perda de peso corporal, né? E não só o peso corporal, mas também o peso e a perda de gordura visceral. Também o paciente é beneficiado com isso, mas depende muito, depende de inúmeros fatores para que cada um dê a sua resposta. E aí, obviamente, o médico precisa acompanhar, e ele acompanha o seu tratamento, administrando o aumento de doses, enfim, é o médico quem é o profissional capacitado e adequado para te dar todas as orientações necessárias. Que muitas vezes, e eu tenho esse feedback na minha prática clínica, o paciente chega para mim e diz: olha, Ana, eu usei o Saxenda, por exemplo, e para mim não teve grandes efeitos, não surtiu o resultado que eu realmente queria e que o remédio se propõe, enfim. Bom, existem alguns fatores que interferem, né, no resultado deste tratamento. Primeiro, como eu falei agora, precisamos, se você decidiu este caminho, usar essa ferramenta, você precisa de uma orientação médica, né? Porque é o médico que vai te orientar a dosagem, para que você não cometa excessos e também não aplique uma dose menor, que vai ser menos efetiva e tal. Bom, não existem remédios, não existem planos alimentares, não existem dietas, sucos detox, chás, enfim, não existe milagre na perda de peso corporal. Tudo é um conjunto, né, de ações que precisam ser revistas, modificadas, adequadas, e não adianta você, por exemplo, fazer uso desses fármacos e continuar tendo uma alimentação calórica, continuar tendo horários desregrados, né? Você não ter a consciência que é isso realmente que você precisa, porque quantas pessoas também continuam mantendo, usando os medicamentos, continuam mantendo
hábitos que não são saudáveis, hábitos alimentares também que não são saudáveis, fazendo opções por alimentos calóricos. Então, é um conjunto de fatores, né? Se você não mudar a sua qualidade de sono, se você continuar sendo sedentária, se você não se conscientizar e mudar realmente o seu estilo de vida, não existe remédio, não existe dosagem que vá fazer isso por você. E como todo medicamento, ele tem os seus cuidados, eles não se aplicam a todas as pessoas, eles precisam de uma atenção, principalmente em pacientes, porque em pacientes com algum problema de tireoide, por exemplo, pacientes com arritmia, que costumam ter um aumento da frequência cardíaca, porque estes remédios potencializam ainda mais o aumento dessa frequência cardíaca. Tem que ter um certo cuidado para você que tem algum comprometimento renal, seja uma insuficiência renal aguda. Precisa. Não é uma brincadeira, pessoal. Precisa, é um medicamento, precisa de cuidado, precisa de acompanhamento. E se o paciente, por exemplo, faz uso da insulina, os medicamentos não substituem a insulina. E é preciso também ter uma atenção, um cuidado com relação a isso, já que eles baixam o teu nível de insulina, de secreção de insulina, e baixam a tua glicose plasmática também, para não acontecer, por exemplo, uma hipoglicemia, né? Outra questão também, mulheres que estão pretendendo engravidar, mulheres que estão gestantes, existe, todo fármaco tem as suas especificações, e é o seu médico, obviamente, que vai te indicar, que vai te orientar a respeito. Pois bem, pessoal, chegamos ao término de mais um vídeo da nossa jornada do emagrecimento saudável, e eu só quero deixar aqui para vocês uma reflexão. Será que você é aquele paciente que precisa deste tratamento, que precisa desses fármacos para promover a sua perda de peso? Eles se aplicam realmente a você? Então é o que eu digo, procure o seu profissional, procure o médico, seu endocrinologista, sua nutricionista, porque eles irão avaliar o seu perfil, eles irão fazer toda uma análise. Se for o caso, eles vão determinar a dosagem, a duração do tratamento, enfim. Eles vão te dizer, eles são a sua referência. Não se automedique, e nós sabemos que a maioria dos fármacos tem contraindicações, tem efeitos colaterais, e esses também têm, não são diferentes, não se aplicam a todo mundo nem da mesma maneira, assim como nem todos respondem da mesma maneira, cada um tem a sua individualidade metabólica, cada um tem o seu estilo de vida. Agora, enquanto nutricionista, e como vocês já sabem, que eu já expliquei, já me apresentei no primeiro vídeo, eu, enquanto nutricionista, que trabalho há 35 anos com a nutrição e trabalho especificamente com a perda de peso, e a perda de peso com saúde, com longevidade, durabilidade, enfim, eu digo para você, não existem caminhos simples, caminhos curtos, caminhos fáceis que sejam saudáveis e duradouros. Algumas questões têm que ser modificadas, e você precisa ter essa consciência, precisa tomar a sua decisão. Não existem fármacos, não existem dietas mirabolantes, sucos detox, chás, enfim. Tudo depende de inúmeros fatores que precisam ser corrigidos, modificados, adaptados, para que realmente você alcance o seu objetivo e que não haja interferência na sua saúde, muito pelo contrário, que haja cada vez mais uma melhora da sua saúde.
e qualquer fármaco, qualquer coisa que você coloque dentro do seu corpo, tem os prós e tem os contras. Então, procure o profissional que vai te orientar e não se automedique. E o importante é sempre pensar que a alimentação é a base de tudo. A vida, o estilo de vida, a vida saudável é o que te vai dar longevidade com saúde, com durabilidade, enfim. Não adianta perder peso por um período curto, não adianta correr riscos na a sua saúde e depois haver um retrocesso. E uma alimentação, a nutrição, os alimentos podem e são as tuas principais ferramentas. Então, se você gostou do vídeo, dê um curtir aqui no canal, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo com alguém que você acha que precisa dessa informação e pense, consulte antes um especialista, antes de qualquer decisão. Obrigada pela companhia de vocês, pelo carinho de vocês e até o nosso próximo vídeo da jornada do emagrecimento saudável.